É muito difícil falar 5 capítulos em 10 minutos. Mas vamos continuar aqui nossa segunda parte, concluindo aqui o final do capítulo 17, né, de Mateus. Aqui Jesus ele começa a falar sobre os impostos, né? E porque um dos cobradores chegou até Pedro e perguntou: "E aí, Jesus paga imposto?" E ele disse: "Paga. Paga sim." E aí Pedro correu procurando Jesus, Jesus já sabia do que estava acontecendo. E aí Jesus perguntou para Pedro: "Então, Pedro, como que é a questão dos impostos? Quem paga impostos é só os estrangeiros?" Aí ele: "Sim, só os estrangeiros." "Então, quem é daqui da terra não paga." Aí ele: "Não, não paga." Aí então, beleza. Nós somos estrangeiros, nós não somos esse lugar, pagaremos impostos sim. E aí Jesus ele dá a direção para Pedro, Pedro vai lá, faz a direção que Jesus pediu para ele conseguiu a moeda e aí pagou os impostos. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que ele é estrangeiro em qualquer terra. Por quê? Porque ele é um ser celestial. E ele ainda inclui Pedro. Ele fala: "Olha, e aí você pagará o meu imposto e o seu imposto." Mas não dizendo de forma apenas natural, mas dizendo de forma espiritual também, dizendo que não somos dessa terra, somos estrangeiros nesse lugar, pois não somos daqui, somos extraterrestres, somos dos seres celestiais, nós vivemos em um outro mundo, nós vivemos no reino de Deus. Jesus ele está dizendo isso. E aí os discípulos perguntam: quem é o maior no reino de Deus? Depois de tudo isso, eles perguntam para Jesus no capítulo 18. E aí Jesus ele chama as crianças e fala bem assim no versículo 3. E disse: "Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim." Aí vai lá naquela história lá do fardo suave, leve. Quem se tornar humilde, manso, terá uma vida em paz. Entra mais uma vez a questão de ser humilde. Se tornar uma pessoa humilde é uma das chaves para que você venha possuir o reino do céu. Amém? E aí, Jesus ele continua falando e aí ele fala sobre a questão dos escândalos, né? Em questão de se algo te fazer tropeçar, sua mão te faz tropeçar, arranque e joga fora. Não quer dizer que você vai começar a decapitar os seus membros, mas ele está falando que o quê? Se você tem um problema, por exemplo, você tem um problema com os seus olhos vendo coisas no seu celular, arranca esse celular de você. Comece a usar um celular mais simples. Se você tem problema indo a alguns lugares, deixa de ir naquele lugar, pelo amor de Deus. Não fique assim. Se você não pode comer uva, para de cheirar uva. Entende? Ele fala nessas questões, né? E aí entra a parábola das 100 ovelhas. Eu quero deixar bem claro que aqui as 100 ovelhas, elas são de Cristo. As 100 ovelhas são de Cristo. E aí ele fala de que uma dessas 100 ovelhas se perde. É como se você tivesse a sua célula tem 10 pessoas e uma dessas pessoas se perde, mas aquelas 10 pessoas que estão na sua célula são pessoas que estão firmes, elas estão alicerçadas em Cristo. E aí, só que uma delas sai. E aí o que acontece? Você vai atrás dessa pessoa que se perdeu, porque essa pessoa que se perdeu, mesmo que seja uma só, ela é importante, porque às vezes nós damos importância quando perdemos dos 10, nós perdemos 7. Aí você fica preocupado. Nossa, peraí, eu tenho que procurar essas 7 pessoas. O que está acontecendo? Mas Jesus ele está trazendo aqui uma situação de que se uma só se perder, ela é sim importante.
Até entra naquela questão, daquela frase que a gente sempre costuma dizer que se fosse necessário Jesus morrer só por você, ele morreria. Se você fosse o único pecador, se você fosse a única pessoa que necessitasse de salvação, ele morreria só por você. Então, a questão é essa. A questão aqui das 100 ovelhas é essa. E aqui Jesus, depois disso, depois que ele fala essa parábola, ele fala sobre a questão sobre a questão de você conversar com um irmão que pecou contra ti, de você levar uma pessoa para ter junto. Se a pessoa pecar contra você, você vai, conversa com ela, não resolveu, chama mais uma pessoa, conversa com ela, não resolveu mais uma vez, chama 2 pessoas. Não resolveu? Tchau, obrigado. Então, porque aquilo que você tinha que fazer, você já fez. E aí depois Jesus, ele continua dizendo mais ainda. Olha, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Ele está falando sobre o poder que você tem, irmão. Às vezes nós vivemos uma vida assim medíocre espiritualmente, pensando que nós não podemos fazer nada, temos medos de tudo. Se um cara fica endemoniado, liga pro líder. Se acontece isso, liga pro líder. Se acontece aquilo, liga pro pastor. Se acontece isso, liga pro discipulador. Rapaz, Deus te deu poder na sua mão para você ligar o que quiser. Mano, ele fala claramente o que quiser. E aí mais, ele fala bem assim, no versículo 19 do capítulo 18, ele fala assim, e se 2 de vós, aí junta, dois de vós, confirmar a mesma coisa, seja qualquer coisa, mano, será feito. Isso é poderoso, mano. Pode ser 2 membros, pode ser, sei lá, 2 visitantes que têm fé, 2 líderes em treinamento, 2 líderes. Pode ser, entende? Deus, ele tá dando poder para você usar. Amém? Creia nisso, sabe? Decida hoje parar de viver uma vida medíocre espiritual. Você tem poder para mover montanhas. Creia nisso. Sim, esteja assim, alicerçado nisso. Amém? E aí, os discípulos, eles eram teimosos, mano. Eu fico imaginando Jesus com aqueles discípulos, porque trouxeram umas crianças para Jesus, aqui no versículo 13 diz isso, que trouxeram algumas crianças até Jesus para que Jesus orasse por elas, e os discípulos pegavam as crianças e tiravam de perto de Jesus, tipo assim, não incomoda ele não, ele tá falando, e aí Jesus olha pros caras assim, ele, gente, deixa as crianças vir, vem, deixa a criança vir, porque eu vou orar para elas, e outra coisa... Aí ele fala bem aqui, ó, no versículo 14, porém disse, deixa vir a mim as crianças e não as impeças, porque o reino dos céus é dos que são como elas. Então, tipo, você tá falando, ele tá confirmando mais uma vez, é que o reino dos céus é de quem são como elas. Então elas são exemplo para aqueles que querem herdar o reino dos céus. Então ele fala, vem, eu quero orar por elas para que o reino dos céus também sejam delas. Amém? E aí, vem a questão do jovem rico. O jovem rico chega até Jesus e fala, Jesus, é o seguinte, o que eu preciso fazer de bom para herdar o reino dos céus? Aí ele olha assim, mas espera aí, bom só é um. É Deus. E aí ele fala, não, beleza, você quer herdar o reino dos céus? Obedece os mandamentos. Aí o jovem rico fala, não, beleza, já respondi todos os mandamentos. E aí então Deus fala, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Eu imagino Jesus assim, já pensando assim, nele como discípulo, saca? E aí, porque Jesus fala, depois que você vender, você pode me seguir. E aí o cara, ele não fez, não conseguiu, não deu certo... E aí ele se desanimou. E aí acontece que Pedro, ele fica indignado. Ele pensa assim, e nós? Nós deixamos tudo que nós tínhamos e te seguimos. E Jesus fala, em verdade vos digo que vos me seguistes e que depois
da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também se assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então você que entregou tudo para poder seguir a Cristo, você terá a tua recompensa no reino do céu. É nóis.